Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 18 de História. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do transporte ferroviário. Então, os nossos objetivos são compreender a importância do transporte ferroviário no Brasil, bem como a contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade aqui de São Bento do Sul. Também nós vamos identificar algumas rotas ferroviárias que favoreceram a economia nacional. Então, vamos recordar um pouquinho. Como nós já estudamos no primeiro trimestre, a temática de migração. O que é migração mesmo? Migração é trocar de país, de estado e até mesmo de residência. Esses processos vêm ocorrendo ao longo dos anos, né? Não é novidade esse processo migratório que o ser humano faz. Então, para início de conversa, nós já estudamos ao longo do primeiro trimestre sobre essa questão migratória, mas nós vamos ver os meios com que elas ocorreram. E uma delas diz respeito à questão ferroviária, ou seja, feitas através do transporte de trem. A construção de ferroviárias colocou a população em contato com novas inovações tecnológicas, desenvolvidas através do capitalismo durante o século XIX. Nos estilos arquitetônicos foram utilizados e principalmente novas construções e estações, mudando muito, no caso, a forma de vida e o ambiente das pessoas. As cidades estavam localizadas em estações e elas já eram transformadas, no caso, com o intuito de povoar aquele local. Então, as estações ferroviárias elas foram também construídas em função, no caso, do crescimento das cidades. Foi um dos fatores que levou também à construção férrea, que vai contribuir, no caso, para a formação da cidade e também formação econômica. O primeiro incentivo à construção de ferrovias no Brasil deu-se em 1828, quando o governo imperial promulgou a primeira carta ao rei, incentivando estradas em geral. Pensa assim, que naquela época não tinha estradas asfaltadas, então precisavam de pessoas que, além de construir suas casas, além de construir cidades, também precisava formar ruas, novas estradas. A primeira tentativa, de fato, foi a implementação de uma estrada de ferro no Brasil e ocorreu uma criação de uma empresa anglo-brasileira no Rio de Janeiro. Isso lá em 1832, que queria ligar a cidade de Porto Feliz até o Porto de Santos. Essa ferrovia tinha por fim transportar as cargas do interior do porto e diminuir também a questão dos custos de exportação, que na época já existiam essa questão de troca, essa questão de exportação de produtos. O governo imperial, no entanto, não apoiou o projeto e não foi levado adiante. Mas, teve uma pessoa, esse personagem ao lado que vocês estão vendo na tela, é Irineu Evangelista de Souza. E ele é mais conhecido como o Barão de Mauá. Ele foi um importante precursor na ferrovia no Brasil. Ele é natural do Rio Grande do Sul, aqui do Sul. O barão ele decidiu investir capital na economia brasileira após uma viagem realizada à Inglaterra na década de 40, onde ele ficou fascinado pelo desenvolvimento industrial e também social proporcionado pelo capitalismo inglês. Então, era o auge da Revolução Industrial, a questão dos maquinários. Ele ficou fascinado e decidiu investir isso aqui no Brasil. Então, ele foi um importante precursor para a questão férrea, a questão ferroviária no Brasil. O Barão de Mauá, ele mostrou, no caso, as contradições que estavam presentes na sociedade brasileira no segundo reinado.
Por um lado, foi possível realizar a integração entre os capitais brasileiros e também os estrangeiros, principalmente os ingleses, para então tentar criar algumas condições gerais para a produção de capital capitalista nesse governo, no caso o Império. A liberação de capital brasileiro era um tipo de investimento que iria facilitar, no caso, o tráfico, no caso de escravos, ia precisar de mão humana, mão braçal para movimentar a economia. Tanto a economia agrícola, também como as medidas governamentais, no caso uma restrição de importação. O Brasil é muito rico em matérias-primas. Para a extração dessas matérias-primas, a gente precisa também de mão braçal. Então, a questão ferroviária, ela também influenciou o tráfico, né, no caso de pessoas. Aqui na questão ferroviária, a gente pode ver também vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens se hoje, né, nós tivéssemos um transporte ferroviário? Ele existe, mas se ele realmente fosse eficaz, o que aconteceria? Ele é um transporte que ele pode, né, ter uma capacidade para grandes cargas, né? Isso é, cargas de produtos, alimentos e também carga humana. Uma pequena poluição, se for para comparar com o carro, com moto, enfim, ônibus, com outros meios de transporte, o transporte ferroviário, ele é um transporte que ele polui muito pouco. E ele é livre também de congestionamento. Então, essas seriam as vantagens de um transporte ferroviário. E as desvantagens que esse transporte ocasiona, no caso, ele tem um alto custo na implementação, custa muito caro você manter uma ferroviária, uma via férrea, então custa muito. A dificuldade de interligação de pequenas distâncias, digamos, municípios pequenos não teriam essa oportunidade, porque além do custo alto de produzir uma via férrea, também ele não tem essa ligação com pequenas cidades. E é uma questão também do relevo. Nós moramos no Planalto, certo? Temos também via férrea, mas tem localidades que não são tão favorecidas com a questão do relevo. Então, essa seria uma desvantagem do transporte ferroviário hoje, né, no Brasil. Então, o transporte ferroviário aqui no sul. No sul do país, as primeiras ferrovias elas foram construídas na década lá de 1870, 1880. No Rio Grande do Sul, a primeira ferrovia, no caso, ela foi inaugurada em 1874, ligando Porto Alegre até a cidade de São Leopoldo. No Paraná, a primeira ferrovia foi construída ligando a cidade de Curitiba até Paranaguá. E também ela foi foram construídas por irmãos Rebouças. Até em Curitiba tem o bairro que se chama Rebouças, vem desses irmãos que investiram no transporte ferroviário. Então eles se propuseram a fazer, no caso, a ferrovia, que é a da Serra do Mar, e a Estrada de Ferro do Paraná. Essa linha ela foi inaugurada lá em 1885. É uma via férrea bem antiga e que fica localizado aqui no sul, pertinho da gente, relativamente perto, no caso, se um dia nós quisermos conhecer. E um pouquinho mais perto, além, no caso dessa questão do Rio Grande do Sul, do Paraná, a gente tem aqui bem pertinho, que é o trem da Serra do Mar. Eu acho que vocês já ouviram falar. Esse trem, onde que fica localizado? Em Rio Negrinho, no município vizinho. Então, o trem da Serra do Mar, ele foi inaugurado em 1995 e trafega pelos trilhos da concessionária Rumo. A Rumo é que organiza, né, no caso, passeios e que mantém também essa via férrea. Na Serra do Mar, e no caso, é no município de Rio Negrinho, passa por Rio Natal, vai até São Francisco do Sul, entre outras localidades também. Esse inesquecível, no caso, passeio de trem, né, no caso de Maria Fumaça, inicia sua jornada na estação ferroviária de Rio Negrinho,
que está a 791 metros de altitude. E quem mantém é a ABPF, no caso, que é a Associação Brasileira de Transporte Ferroviário aqui no Sul. E a sede, ela fica em Rio Negrinho, que também são organizados os passeios, né? Tem como a gente ver bem certinho as rotas que a Maria Fumaça ela faz. Então, uma curiosidade, a gente já ouviu falar que é o trem da Serra do Mar, no caso, e por que Serra do Mar? Então, ela é conhecida como a Cordilheira Brasileira, devido à formação montanhosa e prolongada, geralmente ali de 1.200 até 2.200 metros, no caso, de extensão, e está acima do nível do mar. Então, ela acompanha uma costa do Oceano Atlântico, no caso, que vai desde o norte do estado de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, onde se encontra com a Serra da Mantiqueira. Então, por isso que a gente diz que é a Serra do Mar. Ela é conhecida, no caso, como a Cordilheira Brasileira. É muito alto, tem uma altitude e latitude bem alta. O passeio, no caso da Maria Fumaça, né, ele leva os passageiros de São Bento do Sul a 880 metros de altitude. Após ele parte para a localidade de Rio Natal, passando também pelo interior do município, onde se vislumbram as paisagens lá da estação de Rio Vermelho, que já dá mais ou menos altitude, no caso de 820 metros. Então, fica bem alto, é um passeio bem gostoso e que vale a pena. Aqui eu trouxe uma foto para vocês, que é a estação de Rio Vermelho. Aqui nós já estamos, uma questão geográfica, a 820 metros, no caso de altitude, nós já estamos na serra mesmo, e ele vai fazendo esse passeio de Maria Fumaça, passando por diversas localidades, a estação de Rio Vermelho. E também a gente vai ter um pouquinho mais sobre a estação ferroviária aqui de Serra Alta. Não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe também como uma curiosidade. A estação ela foi construída lá em 1911, 1912 e ligava até São Francisco do Sul. No caso, nós aqui do Planalto Norte até lá na praia, São Francisco do Sul. Foi inaugurada em 1913, como o lugar, no caso, não era asfaltado. Tinha dificuldade no caso de acesso até a Serra Alta, era preciso que os passageiros, para andarem de transporte ferroviário, andarem de trem, que eles recorressem a veículos, no caso, a tração puxado por animais, nesse caso ali, uma carroça, né, que é puxada por cavalos. Não tinha, no caso, transporte urbano como tem atualmente em nossa cidade. Atualmente, além da estação, ela também é um museu de música. Durante o percurso, né, os passageiros eles têm mais ou menos uns 20 minutos para eles conhecerem a estação e também que eles possam contemplar, no caso, esse museu da música. É um passeio que vale a pena e fica aqui pertinho, né, pessoal? Fica aqui dentro da nossa cidade, no bairro de Serra Alta. Para vocês saberem mais também, o Museu de Música se chama Maestro Pedro Machado de Bittencourt, localizado na estação ferroviária de São Bento do Sul, no bairro de Serra Alta. E está aberto para visitações nos finais de semana e também ele conta com um passeio, né, a passagem da Maria Fumaça, que vocês podem encontrar lá em Rio Negrinho e estarem fechando um pacotinho para passear de Maria Fumaça. Então, o encontro geralmente é das 10 da manhã, né? A Maria Fumaça passa por ali às 10 da manhã. No domingo, o espaço também abre as portas das 13 até as 17 e a Maria Fumaça ela passa mais ou menos a partir das 14 horas. Então, Maria Fumaça é o nome do trem que trafega aqui entre Rio Negrinho, São Bento e Rio Natal. E também para vocês pensarem um pouquinho, será, né, se for para nós analisarmos hoje,
que se houvesse um maior investimento nas ferrovias, a economia nacional, ela seria melhor? Como a gente já viu a questão das vantagens e desvantagens desse transporte, né? A gente pode parar e pensar um pouquinho que com certeza a economia seria muito melhor se houvesse uma aplicação, né, na área ferroviária. Entretanto, os problemas que são ocasionados pela falta desse investimento é a questão da indústria automobilística, que são as empresas, né, tanto dos carros, também a questão do petróleo. Então, são duas indústrias ali que elas são favorecidas e que podem vender mais. Então, o custo dela, no caso, para o consumidor comprar um carro, é muito melhor do que ele depender, digamos, de um transporte maior, que seria o transporte ferroviário. Mas hoje a gente sabe que os países desenvolvidos, eles utilizam a questão do trem, né? A questão do trem-bala, questão de metrô, grandes cidades se desenvolveram a partir dessas linhas, né, ferroviárias. Então, se houvesse uma maior aplicação, com certeza a economia nacional estaria muito melhor do que nós vemos no cenário de hoje. Eu também deixei aqui um link na descrição, no caso, para vocês saberem um pouquinho mais sobre o passeio, né? Quais as paisagens que proporcionam. Não é a mesma coisa do que você assistir um vídeo, do que você realizar esse passeio. Então, se vocês tiverem oportunidade lá com o papai e com a mamãe de realizar esse passeio, é muito bacana, mas eu deixei também um link na descrição. Em um segundo momento, eu também deixei umas curiosidades sobre as estações ferroviárias nacionais. Então, tem toda a construção desde São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, são curiosidades sobre a questão ferroviária no Brasil. E agora, gente, para nós fixarmos a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade. E para isso, eu espero que você tenha feito algumas anotações. Você pode pegar o seu lápis, sua borracha e ir para a atividade. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.